Eis aí, está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despiai-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Oremos mais uma vez. Ó Santo Deus, estamos diante de Ti esta noite, e esta é a Tua bendita palavra. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, que não haja em nós nada que venha obstruir aquela experiência maravilhosa de saber que o Senhor está falando diretamente conosco. Senhor, use este momento para o louvor da Tua glória, que Cristo seja exaltado, e ó Deus, mova o nosso coração rumo à santidade, à obediência ao Teu santo nome. Assim oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de hoje meditar com vocês uma mensagem sobre avivamento, e o título dela é o que está no versículo 15, na parte A. O tema da minha mensagem é este: até que se derrame sobre nós
o Espírito lá do alto, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Meus irmãos, Jesus, quando ensinou os seus discípulos sobre a natureza dos discípulos, ele empregou dois termos importantíssimos. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus também usou a linguagem: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e a esconde sob um móvel da casa, mas coloque sobre um sustentáculo que aí ilumina toda a casa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um alto monte. Assim também brilhe a vossa luz perante os homens. Irmãos, duas coisas nós aprendemos com essa declaração. A primeira delas é que Jesus ele fala da natureza do cristão. A natureza do cristão, ela está intimamente ligada a quem é Jesus. E essa natureza, ela não é inventada por homens, ela não pode ser fingida pelos homens. Ou é, ou não é. Porque o sal, o que se espera dele é o seu efeito. Não tem como fazer de conta. Você pode deixar 1 grão de sal numa grande quantidade de qualquer outro pó, açúcar, você vai saber que ali tem sal, porque ele vai mostrar o efeito dele. Na nossa cultura, sal diz respeito àquilo que aguça o sabor, que traz o sabor, realça o sabor, mas quando Jesus fala sobre o sal, nos seus tempos era utilizado para que o alimento não entrasse em putrefação, para que a corrupção não tomasse por completo um alimento. Quão precioso era o sal. Também, até hoje, os beduínos que passam por viagens longínquas, carregando mercadorias pelo deserto, eles utilizam do sal num bornal na cintura, e de tempos em tempos eles depositam a mão ali e tocam a ponta da língua com pequena quantidade de sal para estimular o organismo a pedir água, porque se deixar por conta do próprio corpo, ele não vai alarmar o quanto é necessário ingerir de água. Então eles se estimulam com o sal. O sal serve para não permitir que haja total corrupção, e o sal também serve para que o líquido ele seja absorvido, e nós sabemos muito bem disso, quão importante é o sal nas células, porque é ele que coordena essa quantidade de água que nós precisamos no nosso organismo, é ele que coloca para dentro, é ele que mantém ali. Jesus ele emprega termos preciosíssimos sobre a natureza do cristão. Vós sois o sal da terra. Agora, o sal, para ser sal, ele precisa estar fora do saleiro. Se tiver sal, junto com outra quantidade de sal, não faz nenhum sentido. E nós vivemos um tempo em que a natureza do cristão, ela é pouco conversada, e nós nos preocupamos muito pouco com essa questão de quem eu sou, onde eu estou e o que está acontecendo à minha volta. Esse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 32 de Isaías, é uma declaração que o profeta Isaías faz quando o Senhor Deus o envia com esta mensagem para o reino de Judá. Eu gostaria de apresentar a vocês esta situação. Judá, o reino do sul, estava fazendo alianças, porque
havia temor de invasão. O reino do norte, as 10 tribos do norte, haviam feito aliança com a Síria. E então, esta aliança do reino do norte com a Síria trazia ameaças sobre o reino do sul. E a Bíblia nos ensina que num dado momento, o trono de Judá apela para uma aliança com a Assíria, por medo da aliança do reino do norte com a Síria. É Síria versus Assíria. E essa aliança custou muito caro para o povo de Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que a Assíria veio cobrar o seu imposto, e era elevado. Eles começaram a se desfazer dos tesouros que havia na casa de Deus. E que mensagem é essa? Porque se a pessoa começa a desfazer de algo, ela está dando um recado: isso não é mais importante para mim. Assim Judá estava dizendo para o próprio povo: para nós não tem mais relevância esses utensílios do templo, então que os reis levem. A pergunta que as pessoas fazem: onde está tal coisa do tabernáculo, ou tal outra coisa que havia no templo? Foi vendido, foi dado como moeda, por causa dessas alianças. Eu vou criar um cenário aqui para que vocês entendam essa explicação. Imaginem vocês, todos nós estamos vendo a guerra na Ucrânia. Quanto tempo faz que aquele país está sofrendo? E nós devemos orar, meus irmãos, pelos irmãos nossos que estão ali na Ucrânia. Irmãos nossos que estão na Rússia também, sofrendo com isto. E nós queremos que haja harmonia, que essa guerra cesse o quanto antes. Acontece que, imaginem vocês, se o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele tivesse uma atitude tal como esta, sob a ameaça da Rússia, ele então dissesse: vou fazer aliança com a China. Que vantagem há nisso? Nós sabemos que a Rússia, ela foi eivada pelo comunismo. E nós sabemos o regime que há na China, comunismo puro. Então é olhar para a ameaça de um poderoso e mirar num outro poderoso e dizer: eu vou para cá, vou fazer aliança com ele. A Bíblia nos diz que isso aconteceu. Judá, vendo a aliança entre o reino do norte com a Síria, olhou para a Assíria e fez aliança com eles. Então a Assíria veio cobrar taxas e mais taxas, e Judá disse: não posso pagar. Então eles vieram contra Judá para oprimir Judá, para lhes dar uma lição. E quando isso acontece, qual é a saída? O que os homens pensam quando eles são ameaçados? O que os governantes do mundo pensam quando são ameaçados? Eu preciso fazer alianças, novas alianças. Então o reino de Judá coloca os seus olhos sobre outra nação poderosa, o Egito, e diz: é para lá que nós vamos. Nós vamos chamar o Egito e nós vamos fazer um acordo com o Egito. Nós vamos trazer o Egito para esta aliança, porque daí ele vai colocar a Assíria e a Síria no lugar deles. E Deus levanta o profeta Isaías, ele entra na corte real e diz: ei, todos vocês prestem atenção em mim. Assim diz o Senhor: não desçam para o Egito, pois o Egito é carne, o Egito são homens, cavalos, carros. Não confiem em homens, em carros e cavalos. Eu sou o Senhor. Confiem em mim, voltem-se para mim. E olhe só que mensagem está no capítulo 31, você está com a sua Bíblia aberta? Isaías 31, versículo 6.
Que mensagem clara que Deus traz para o reino de Judá. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, a aquele de quem tanto vos afastastes. A mensagem é: convertei-vos. Geralmente quando nós falamos sobre conversão, a nossa mira está naquele que não está na igreja. Ela está no familiar que, no nosso conceito, e pode ser isso de fato mesmo, essa pessoa não tem Cristo em si. Então a gente olha para as pessoas e diz: precisa se converter. Não é assim? No trabalho você vê um amigo contando na segunda-feira as suas aventuras no final de semana, como ele se entregou à dissolução, e você pensa: ele precisa se converter. Você olha para adolescentes hoje em dia, como a sensualidade ela vai cerceando criancinhas, elas dançam danças que há 10 anos atrás nós tínhamos muita vergonha, e nós dizemos: precisa se converter. Mas Deus também diz para o seu povo: vocês precisam se converter. Vocês precisam. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo de Deus, ele não é apenas tentado em confiar em homens, ele cai em tentação e ele confia mais nos homens do que em Deus. Olhando para o sistema, para o mundo como ele está, nós estamos constantemente laborando apoio a este nome ou a aquele nome. E muitos estão com olhos nas próximas eleições e falando: precisamos começar já o pleito, precisamos começar já a apoiar alguém. E dar um recado, meus irmãos: nós estamos nos esquecendo que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Não espere de alguém que não seja discípulo de Cristo, que não tema a Deus, que essa pessoa vá surtir um efeito na sociedade que é esperado a teu respeito. Por isso Deus diz ao seu povo: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, a aquele de quem afastastes, tanto afastastes. Tanto afastastes, tanto afastastes. E Deus diz: Judá, sua aliança tem que ser comigo, tem que ser aqui comigo. O caos que havia na sociedade nos dias de Isaías pode ser observado alguns capítulos antes. Primeiro, Isaías 28:7, a palavra do Senhor nos diz que os sacerdotes, profetas e líderes cambaleavam embriagados. Consegue imaginar essa cena? Eu estou falando de sacerdotes, de profetas e de líderes que cambaleavam embriagados. Essas pessoas saíam do templo do Senhor, e você pensa: como que ele anda? Para onde ele vai? E lá vai um escorando no outro, embriagado. O capítulo 28, versículo 9 nos diz de que Jerusalém, ao invés de exalar o perfume do incenso, do culto a Deus, estava exalando um ar fétido, porque tornou-se imunda. Isaías 28, 9 nos diz de que Jerusalém tornou-se imunda. Isaías 28:15 nos diz de que os homens zombavam do juízo de Deus. E a declaração deles era esta: fizemos aliança com a morte, nem a morte vai bater a nossa porta. Isaías 29:13 nos diz de que havia um culto ritualístico sem o coração. As pessoas, elas se locomoviam ao lugar de culto, voltavam para casa, elas faziam as procissões, participavam das festas, mas não havia o coração envolvido na santidade de Deus, no seu quebrantamento, no desejo de ser agradável a Deus. Irmãos, até bêbados participam dos ritos. Isaías nos prova isso.
Isaías capítulo 29, versículo 15, nos diz que eles se comportavam como se os olhos do Senhor não os visse às escuras. Deus não está aqui, logo podemos fazer isto. Negavam ao justo o direito, mesmo ele sendo pobre. O povo ditava a mensagem que queria ouvir. Olhe só o que diz Isaías 30, versos 10 e 11. Eles dizem aos videntes, videntes aqui são pessoas levantadas por Deus, que têm visão de Deus para conduzir o povo. Dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais o Santo de Israel. O povo ditava a mensagem que eles queriam ouvir. Isaías 32, verso 2 nos diz de que há uma inversão nos valores. Não havia confiança, um não era abrigo para o outro. Isaías 32, 5 nos diz que os valores da sociedade foram todos invertidos. Olhe só o versículo 5: ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Uma sociedade que vendo o louco dizia, que nobre. Vendo o fraudulento dizia, que máximo. Que herói ele é para nós, que referência ele é para nós. E dos versículos 9 a 11, nos dizem que as mulheres viviam requintadas e despreocupadamente. Elas estavam na prosperidade das vinhas, na prosperidade da colheita, e se assentavam para conversar diversos assuntos despreocupadamente, mas Isaías nos mostra um cenário de juízo e de lacuna para com Deus. Essas pessoas estão despreocupadas. Isaías é um profeta que até Shakespeare disse que gostaria de escrever como ele. A poesia, a profundidade dele, como que ele transmite a mensagem de Deus com esta propriedade em organizar os assuntos, as ideias, as palavras, e a forma que ele emprega a partir do versículo 9, levantai-vos mulheres que viveis despreocupadamente, deve trazer a nossa atenção. Sabe por quê? Uma das características do gênero feminino responsável é que quando a dispensa está chegando ao fim, ela diz, preciso providenciar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Meu filho vai voltar da escola, precisa ter refeição para ele. Meu marido vai voltar do trabalho e precisa ter refeição para ele. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Ela olha para casa e o mínimo de pó que ela diz, eu preciso limpar isso aqui, não pode ficar da forma como está, eu preciso fazer alguma coisa. E quando não há despertamento, ao que acontece aqui em Isaías, se assenta dizendo, a vinha vai dar o seu fruto, vai haver colheita, eu vou cruzar os braços e eu vou falar de trivialidades. E Isaías vem dizendo, levantai-vos, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Não é vireis a reclamar, não é vireis a chorar, é tremer. Quando que uma pessoa treme, gente? Quando há um impacto profundo no seu íntimo, ela perde a segurança, ela treme. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Nos dias de Isaías, este era o cenário de sacerdotes, profetas e líderes embriagados e de pessoas que não eram responsáveis. Aí eu pergunto para você, qual é o nosso cenário?
Qual é a nossa realidade? Você conhece algum lugar, algum país em que o louco é aclamado? Você conhece algum outro lugar do mundo, tal como o que você mora? Você conhece algum lugar em que o juízo, ele é para favorecer alguns e a causa do pobre, que a causa justa é relegada? E aí, meus irmãos, Isaías vem para nós aqui, hoje, o texto dele, mostrando o quanto a Bíblia é atual. E diz: não pense em fazer outra aliança, sua aliança é comigo. Não coloque a tua expectativa em homens, não coloque a tua expectativa em governos, não coloque a tua expectativa em outras nações. Convertei-vos para mim. Convertei-vos para mim. Volte-se para mim, diz o Senhor. E eu faço a pergunta para vocês essa noite: qual é a tua distância de Deus? Porque o rito de vir e voltar de um culto, de um lugar santo, do culto a Deus, Isaías diz que sacerdotes e profetas continuavam com este nome de sacerdotes e profetas, porém embriagados. A história nos conta sobre o avivamento do século XVIII, como Deus usou a vida de um grupo de jovens que passaram a jejuar semanalmente, a confessar os seus pecados uns aos outros e a buscar poder do alto. Voltaire, quando visitou a Inglaterra, no século XVIII, ele diz: eu não dou mais do que 50 anos para que as igrejas todas da Inglaterra estejam fechadas. E quando John Wesley, seu irmão Charles Wesley, George Whitefield e James Fletcher estavam estudando em Oxford, os estudantes, após a aula de teologia, eles saíam e entravam nas tabernas, nos bares ingleses para se embriagar, depois voltar para o alojamento para no dia seguinte continuar estudando a Bíblia. Naquele tempo, as pessoas, elas viam o testemunho de homens que eram chamados de pastores, e quando eles desciam do púlpito, eles iam para o bar para beber. Um dos diários que eu li essa semana nos prova isso de tal forma que certa vez um bispo anglicano recebe a informação de que um ministro anglicano daqueles dias estava se embriagando e estava se tornando motivo de chacota na sociedade. E então, quando o chamou para repreender, ele disse para o bispo: o senhor pode ficar tranquilo, eu posso andar bêbado, mas eu não subo bêbado para o púlpito. A internet, ela veicula informações que façam com que as pessoas digam: não faz sentido ter fé, não faz sentido esse papo de conversão, não faz sentido esse negócio de cruz. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. Quando o sal não desempenha o seu papel, o mundo entra no estado de podridão. Qual é a solução, meus irmãos, com essa realidade do mundo de hoje? Nós devemos assumir isso. Nós confiamos primeiro nos homens e depois em Deus. Primeiro a gente aposta tudo nos homens e depois a gente diz: não deu certo, agora eu vou para Deus. Nós vemos, meus irmãos, que
Deus tem uma solução. E se nós desejarmos saber o calor que há no nosso coração, se é um fogo santo que arde no nosso coração, nós não colocamos o termômetro em nós colocamos o termômetro na sociedade. É isso que mostra como que é o nosso compromisso com Deus e a mensagem que nós pregamos. E nesse contexto todo, em que o povo estava, vamos fazer mais uma aliança, a resposta de Deus vem. E que resposta? Primeira resposta que nós temos aqui, meus irmãos, é: Deus enviará um rei. Não diz que Deus vai enviar uma bênção, não diz que Deus vai enviar um novo lugar de culto, não diz que Deus vai deslocar o seu povo dessa terra para uma outra terra. Não, Deus diz: eu vou enviar um rei. Vocês precisam é de um rei. O que vocês precisam não é o que vocês querem, não é o que vocês pensam. Vocês precisam de um rei que os governe. Eu vou enviar um rei. Meus irmãos, a resposta de Deus está num rei. Veja, versículo 1. Eis aí que reinará um rei com justiça. A mensagem do profeta Isaías não é eis daqui a tanto tempo, é eis aí. Está assim na sua Bíblia? O texto sagrado diz assim: eis aí, é alguém que vê a distância próxima, imediata. Eis aí está um rei. Quando nós ouvimos isso, ou a gente diz: que ótimo, ó Senhor, então envie este rei o quanto antes. Eis aí onde eu quero ir ao encontro dele. Ou então nós dizemos: tomara que ele não chegue, porque eu estou vivendo de uma forma dissoluta e eu não quero que ele atrapalhe o meu esquema. O povo de Judá estava nesses dois extremos, mas eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Sabe o que é avivamento, gente? Avivamento não é barulho, não é esquisitices em culto, não é falação em língua estranha. Avivamento não é dança, giras como de candomblé, não é nada disso. Avivamento é o povo de Deus com os olhos postos na palavra, que diz: eis aí que reinará um rei com justiça. E o povo de Deus diz: Senhor, eu quero muito encontrar este rei, eu vou preparar o caminho do rei. Por isso que João Batista, sua mensagem foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo. Preparai veredas planas para ele. É a linguagem de Isaías: façam caminhos retos para ele, aplane, pavimente a estrada, proporcione o caminho dele. Avivamento é isso, é preparar o caminho para que o rei chegue. A solução de Deus é enviar um rei. E olha o que diz o versículo 2, Isaías 32, 2. Diz-nos o seguinte: o rei transformará cada pessoa num instrumento de refrigério. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Ou seja, quando o rei vier, haverá confiança em quem teme a Deus. Eu vou me amparar nessa pessoa, porque ela será refúgio, ela será fonte no deserto, ela será um instrumento de Deus. Eu vou me aproximar dela. Não o que está acontecendo hoje em dia. Cuidado, desconfie dele, pois ele se diz um cristão. Quando o rei vir, Isaías diz: um será amparo para o outro. Essa mensagem é boa, ela é maravilhosa, porque diz respeito a uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O profeta Isaías diz que a presença do rei não deixa dúvidas que um novo tempo é chegado. Versículos 3 e 4.
os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos temerários, ou seja, dos apressados, gente agitada, saberá compreender, vai sossegar, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Não há dúvidas, não tem vistas ofuscadas, há clareza, o rei prometido chegou. Isaías nos diz, a presença do rei faz com que os valores morais não sejam mais invertidos. Isaías 32:5, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Durante o avivamento do século XVIII, a história nos diz que o rei George promovia festas regadas a muita bebida e terminava em orgias sexuais. E que aquele monarca escreveu um livro para o seu filho, não sobre como governar a Inglaterra, mas sobre como galantear donzelas e levá-las para a cama. Eu faço um paralelo com os nossos dias. Que legado que nós vemos a sociedade receber dos nossos governantes. Eu não estou colocando a igreja contra o sistema, contra o governo. Porque eu comecei a minha mensagem dizendo, vós sois o sal da terra. O que você é, naturalmente, por quem Cristo é, abala o sistema. E essas pessoas, elas, ao invés de dizer para nós, não pregue, fique quieto, feche a boca, não fale. Quando o sal está fora do saleiro, o efeito dele é notado. A transformação flui. E nós não jogamos na conta do outro aquilo que é da nossa própria natureza. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz que o Senhor deixou para brilhar como a cidade edificada no alto monte. Segundo lugar, Isaías nos diz que por causa da chegada do rei, todo ser é afetado. Toda a nossa estrutura, versículo 3 e 4, nos fala sobre olhos, ouvidos, coração e língua. Ou seja, quando o rei vir, por causa da chegada do rei, todo o ser, ele é tocado. Não é apenas uma admiração, e a boca fala torpeza, coisas vergonhosas. Não é um pé que vai ao templo, mas a mão, ela toma aquilo que não é dela. Todo o ser é tocado quando o rei está presente. Os olhos dos que veem não se ofuscarão. O que quer dizer isso? A presença do Senhor é nítida. Deus está no nosso meio. Isaías diz, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, ou seja, haverá prazer em ouvir a palavra de Deus. Não haverá mais, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, mas quando o rei vir, Isaías diz, haverá ouvidos novos. Isaías diz, o coração dos apressados saberá compreender. Corações apressados são corações que não têm paz, corre de um lado para o outro, se ocupa com inúmeras coisas na vida, para não olhar no espelho e ver o seu próprio estado. E o Senhor diz por boca de Isaías, quando o rei vir, ele reinará com justiça, de tal forma que vai afetar olhos, ouvidos, coração e língua. A língua dos gagos falará pronta e distintamente, ou seja, a harmonia na comunicação entre o povo de Deus. A fala flui. Há uma cura completa no ser com a chegada do rei. Agora, olha aqui para mim todos vocês. Não faria nenhum sentido Isaías entregar esta mensagem para o povo de Israel, falando sobre olhos, ouvidos, língua. Não faria nenhum sentido se ele falasse sobre coração e o povo dissesse, olha lá quem está falando.
Lá vem ele, com aquela história. Olha a vida dele. Olha como ele trata a esposa. Olha como ela trata o marido. Olha como ele trata os pais, como trata os filhos. Se falasse sobre este profeta, ele diz, mas não é. A mensagem iria à bancarrota. Mas vocês se lembram muito bem, porque eu sei que vocês são leitores da Bíblia Sagrada e já leram Isaías. Isaías diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As suas vestes ocupavam todo o espaço. Não havia um espaço sequer que a presença de Deus não ocupasse. E ali havia seres celestiais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a casa se encheu da glória do Senhor. E Isaías disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava certo. O homem, na sua própria natureza, não pode se estribar porque ela é pecaminosa. Mas vem um desses seres angelicais, toma com uma tenaz um instrumento que era manuseado no templo para limpar, para organizar o sacrifício, o holocausto. Ele toma uma brasa viva do altar e traz até a boca de Isaías e toca ela neste homem e diz: a tua iniquidade foi tirada, agora vá e diga ao meu povo. Irmãos, nós precisamos ansiar por esse tratamento de Deus, sermos santificados por Deus, para que a nossa mensagem ao mundo tenha coerência. Quando o rei vir, todo o ser será tocado, olhos, ouvidos, coração e língua. O que seus olhos gostam de ver? O que seus ouvidos gostam de ouvir? O que seu coração guarda em secreto e ninguém mais sabe? Deus sabe. Deus sabe. O grande avivalista Dwight Lyman Moody disse que o grande problema da geração dele, que era século XIX, ele nasceu em 1837, ele disse durante as cruzadas evangelísticas, quando o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre os Estados Unidos e multidões eram convertidas pela graça do Senhor, ele disse: o grande problema que a nossa sociedade pode cair é no tráfego de verdades não vividas. E nós estamos nisso. Cada um sabe o que dizer para alguém. Agora, se isso é vivido na individualidade, é outro papo. Isso mostra que nós precisamos ler o versículo 6 do capítulo 31. Voltarmos-nos para o Senhor. Devemos ter coerência de vida. Em terceiro lugar, Isaías nos mostra que por causa da chegada do rei, há plena distinção no caráter dos homens. Veja o que diz dos versos 6 ao 8. Há 3 tipos de homens que são elencados aqui. O primeiro é o louco. A palavra Nabal. Louco, aquele que vive sem reconhecer suas obrigações morais e espirituais. Esse é louco. E na sociedade em que Isaías está profetizando, é parecidíssima com a nossa. Ao louco havia uma tributação de louvor. Mas no versículo 6 diz: porque o louco fala loucamente. Não espere de alguém que não tem responsabilidade para com Deus, que da sua boca saia virtudes. Isso deve sair de você.
não do outro. A responsabilidade está do lado de cá e não de lá, irmãos. Outro tipo de pessoa que Isaías fala é o fraudulento, aquele que se beneficia com o trabalho enganoso e prejudica o outro. Esse é o fraudulento. Ao fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Na nossa sociedade está assim. As pessoas chamam o louco de que nobre, ao fraudulento que magnânimo. Mas quando o rei vier, Isaías diz, haverá uma distinção clara de que loucura e sanidade são coisas totalmente opostas, que fraude e verdade são coisas diametralmente opostas, e o nobre, ele será de fato reconhecido. O nobre é aquele que sabe que é aceito por Deus. Por isso diz, versículo 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Você conhece algum lugar que está precisando dessa distinção? Eu conheço. E nós precisamos orar dizendo, Senhor, o Senhor prometeu este rei. O Senhor prometeu este rei. Veja só o que Isaías diz, em quarto lugar, é que a chegada do rei traz pleno juízo. Dos versos 12 ao 13 nos diz, batei no peito por causa dos campos aprazíveis, e por causa das vinhas frutíferas. Verso 13, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. Quando o rei chegar, Isaías está dizendo, haverá um pleno juízo, desde quem está lá no campo, até quem vive no palácio, toda a terra será visitada com juízo da parte de Deus. Em quinto lugar, Isaías diz que por causa da chegada do rei, aí é o ponto da minha mensagem esta noite. Por causa da chegada do rei, o Espírito se derrama sobre o povo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo não se derrama num povo que não teme a Deus. O Espírito Santo não se derrama onde Cristo não é glorificado. O Espírito Santo não se derrama onde há imundície. Ele é comparado à pomba. A pomba, ela fica no lugar onde ela é alimentada. Você não encontra pomba no deserto do Saara. Você não encontra pomba no Ártico. O clima não a favorece. O alimento que há lá não a favorece. E o Espírito Santo é comparado a esta ave. Agora vejam só. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Irmãos, tudo o que diz respeito à sociedade de Isaías, diz respeito à nossa. E ela continuará assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Não é até que fulano seja eleito. Não é até que Beltrano seja destituído. É até que se derrame sobre nós. Isaías está se incluindo nesta mensagem. Isaías, ele não se omite da sua responsabilidade. Ele diz para o povo, eu estou com vocês nesse contexto, até que se derrame do alto o Espírito de Deus. Tudo isso continuará. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Invocar o nome santo do Senhor. Ó Deus, tu prometestes um rei, e o Senhor enviou o rei. O seu nome é Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele triunfou sobre a morte. E ele disse aos seus discípulos, convém que eu vá, que eu volte para o Pai, para que eu vos envie o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não o recebeu, que o mundo não o conhece, mas ele disse isso para a igreja de Cristo.
eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, por causa da chegada do Rei, cada um de nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E que coisa maravilhosa é uma pessoa que anela pela presença bendita do Espírito de Deus. Somos salvos porque foi obra do Espírito Santo. Somente Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos abre, nos tira a venda dos olhos e vira o nosso rosto na direção da cruz de Cristo. Sem a obra do Espírito Santo nós não estaríamos aqui. Mas a Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus deseja usar você. E cada vez que Atos dos Apóstolos nos fala de coisas grandiosas que Deus estava fazendo na igreja primitiva, diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Então Barnabé, cheio do Espírito Santo. Então Estevão, cheio do Espírito Santo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo. O início do livro já nos diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja, mas em cada momento nos diz de que esses homens recebiam revestimento de poder do Espírito Santo. Nós temos essa necessidade de buscar revestimento do alto, meus irmãos, para vivermos esta vida aqui, senão o sal não sai do saleiro. Senão não sai do saleiro. Por causa da chegada do Rei, então Isaías diz que o Espírito pode ser derramado. E o que acontece quando o Espírito é derramado? Preste atenção, abra a tua Bíblia, escancare ela para isso. O texto nos diz: o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Versículo de número 15. Então o deserto se tornará em pomar. Então quando? Quando o Espírito for derramado. O deserto é inabitável. O deserto tem temperaturas desfavoráveis. O deserto tem animais peçonhentos. Ninguém faz planos para morar no deserto. Mas quando o Espírito de Deus é derramado num lugar, meus irmãos, aquilo que era árido torna-se um manancial. Onde havia escassez, ali então é plantado um pomar da parte de Deus. Por isso Isaías diz: então, por causa do derramamento do Espírito, o deserto se tornará em pomar. A terra que antes estava estéril pelo pecado, Deus a transforma em pomar. E o pomar, ele é tão vasto, é tão amplo, que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz: olhe só, e o pomar será tido por bosque. Versículo 15. O pomar será tido por bosque. Ou seja, este pomar é tão grande, não são poucas árvores frutíferas, é uma imensidão de árvores que quem o vê diz: é um bosque, é exuberante, é vasto. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está fazendo. E tudo isso no lugar desértico. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos ler esse texto todos os dias. Num mundo que reclama, murmura, você não pode ser contaminado com as murmurações. Você deve ser alguém que lê a palavra e diz: Senhor, o Senhor prometeu isso, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Derrama Teu Espírito, ó Deus, derrama Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser este sal fora do saleiro. O texto nos diz: o juízo habitará no deserto. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. A terra árida, a terra evitada, agora será procurada pela justiça que dela também brota. E olha que declaração maravilhosa: a justiça morará no pomar. Assim como é fácil, meus irmãos, e saboroso lançar mão de um fruto na árvore
e trazê-lo à boca, Deus mostra para Isaías o que é o derramamento do Espírito Santo, que o povo tem acesso ao fruto da justiça, se alimenta disso, tem acesso a essa justiça que vem da parte de Deus, porque esse pomar é plantado por Deus. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu acho interessante o gênero poético de Isaías, porque nos diz o versículo 19: ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Ele está dizendo para nós o seguinte: esse pomar, esse deserto que é transformado num oásis, num bosque frutífero de frutos de justiça, ele não é físico, ele é dentro de você. Ele é obra de Deus, essa obra Deus realiza dentro de você. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse, Isaías diz, eis aí um rei. Jesus diz, o rei chegou. O rei chegou. O reino de Deus não é visível aparência, o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, é paz, é a alegria do Espírito Santo na vida. E olhe que coisa maravilhosa, como que ele encerra isso. Leia comigo o versículo 20, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. O que está querendo dizer aqui? Pessoas não perdem a oportunidade quando elas veem qualquer streaming, qualquer rastro d'água, ela diz, eu vou semear ali. Vê uma poça d'água, diz, eu também vou semear ali. Eu vou semear, porque é certo, essa semente ela brota, ela germina, e que coisa maravilhosa é saber isso. Liberdade ao pé do boi e do jumento. O que Isaías está dizendo é o seguinte, que não é trabalho meu e nem seu o efeito dessa semente. A natureza dela é brotar e é frutificar. A pergunta de como eu posso promover avivamento, ela é totalmente errada, porque avivamento é uma obra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, leia-a corretamente. Deus está o tempo todo fazendo, e o homem recebendo graciosamente. Agora a igreja foi salva por Jesus para ser sal e luz, e quando ela busca esse derramamento, é nítido. É nítido. Eu gostaria de, na minha conclusão, trazer um breve relato para vocês de uma realidade parecida com a nossa. A história nos diz que no século XVIII, quando os puritanos estavam sepultados, e o remanescente deles era um partido político na Inglaterra, a igreja começou a sofrer, e a sociedade sucumbiu. A história nos diz que em 1680 houve uma revolta popular que paralisou Londres por 3 dias e 3 noites. E os baderneiros abriram as cadeias e soltaram estupradores, assassinos, ladrões, para ajudar na baderna. A história nos diz que o consumo de bebida alcoólica no século XVIII, na Inglaterra, em especial o gin, que era uma bebida nova naquele lugar, chegava a uma soma de 30 milhões de litros por ano, numa população de pouco mais de 5 milhões de pessoas. Quando eu estudava no Mackenzie, morava no interior, eu olhava da janela do hotel e eu via os bares em volta, apinhados de jovens. O bar de maior consumo de cerveja fica ali.
do Brasil. A história nos diz que o rei dava um péssimo testemunho, um exemplo para a sociedade promovendo suas festas. Que os ministros da igreja lucravam com romances picantes e peças teatrais sensuais. Que leis eram criadas para conter o roubo, para conter a baderna, mas as leis só oprimiam os pobres e os nobres não eram tocados pelos togados. A história nos diz que Voltaire, o filósofo, disse: na Inglaterra estão tão cansados da religião que caso se apresentasse uma nova, ou até mesmo uma antiga renovada, fracassaria por completo. O filósofo Montesquieu, quando visitou a Inglaterra, disse: interessante, porque na França eu sou chamado de ateu. Agora aqui na Inglaterra eu sou chamado de crente. Tamanha era a baixeza que vivia a sociedade. Mas uma mãe se pôs a orar. Susana Wesley, casada com um pastor anglicano, Samuel Wesley. Uma família pobre. Essa mãe tinha 19 filhos. E ela orava todos os dias pelos seus filhos. Mães, vocês oram pelos seus filhos? Certo dia, um ataque terrorista, atearam fogo na paróquia do reverendo Wesley, Samuel Wesley. E a sua casa também foi tomada pelas chamas. E ele entrava e saía com a sua esposa, tirando os filhos de lá de dentro. Mas não deu tempo de tirar o pequeno João. E o pai dobrou seu joelho, naquela noite fria, e em prantos chorava dizendo: ó Deus, salva meu filho. Ó Deus, salva meu filho. Eu não quero ver daqui o fogo consumir essa criança, Senhor. Salva meu filho, Deus. E enquanto ele orava, a criança acordou e veio à janela. E os homens subiram uns nos outros e tiraram aquela criança dali. E esse pai então abraçou todos os seus filhos com a sua esposa e disse: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu não perdi nenhum filho. Eu não perdi nenhum filho. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque eu não perdi nenhum filho. Chegou o tempo desses jovens irem para a faculdade. E João e Carlos Wesley foram para Oxford. E logo quando chegaram ali, viram a força da sensualidade, da injustiça e das tentações. E eles entenderam que ou eles optavam pela vida, ou aquilo ia sufocar. E eles formaram um grupo que se reunia numa sala para ler a palavra de Deus e orar. Confessavam seus pecados uns aos outros. E aquele grupo recebeu um nome, um rótulo pejorativo: o Clube Santo. As pessoas diziam: você é do Clubinho dos Santos? E eles, jovens, não arredaram o pé. Oravam, liam a palavra. Chegou o momento que eles se formaram. E como é na igreja anglicana, ao se formar, também recebe a ordenação. E ele foi ordenado pastor anglicano e recebeu uma proposta de ir para a América do Norte e pregar nas colônias. E ele disse no seu coração: quem sabe eu indo pregar nas colônias, eu salve a mim mesmo. Quem sabe eu pregando para índios, pregando para alemães, pregando para franceses, eu salve a minha própria alma. E lá ele foi. Uma mente brilhante. Pregou, ninguém se converteu. Entrou numa embarcação frustrado, voltando para a Inglaterra, com um lamento no coração: que será de mim? Preguei, nem uma pessoa sequer deu ouvidos. Que será de mim? Quem poderá salvar a mim mesmo?
E no meio da viagem, uma tempestade veio, quase que quebrando aquela embarcação, e ele, agarrado ali, chorava de medo, dizendo: ó Deus, livra-me da morte. E ele ficou incomodado, porque no meio da tempestade havia irmãos cantando e bendizendo o nome do Senhor, rindo da morte. E ele, incomodadíssimo com aquilo, procurou esses irmãos e disse: qual é a diferença que há entre mim e vocês? Eu sou o reverendo John Wesley, eu estudei, me formei, fui ordenado e não tenho a confiança que vocês têm. Eu morro de medo da morte. Aqueles homens então oraram por ele, e um homem chamado Peter Bowler disse para ele: Wesley, o Espírito Santo testifica ao teu espírito de que você é filho de Deus? Ele disse: eu sou um ministro. Não foi isso que eu perguntei, Wesley. Mas eu tenho um trabalho na igreja. Não é isso que eu perguntei, Wesley. O testemunho do Espírito Santo no teu coração, de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que nada, nem a morte, te arrebata das mãos dele. Ele voltou incomodadíssimo, relatou para os seus amigos, e foi levado a uma reunião de oração na Aldersgate Street, em Londres. E ali ele ouviu uma mensagem escrita por Martinho Lutero em Romanos: o justo viverá pela fé. E ele disse que naquele momento os céus se abriram para ele, quando ele entendeu o perdão de Deus em Cristo Jesus. E ele sentiu a voz do Espírito dizendo ao seu coração: você é meu, é totalmente meu, e ninguém te arrebata das minhas mãos. Wesley foi pregar, foi expulso da igreja, porque pregava a Bíblia, porque naquela época as pessoas estavam vivendo, tal como Isaías relata: não nos deem visões, não nos deem mensagens do Santo de Israel, fale outras coisas. E ele foi expulso. Mas do lado de fora havia um amigo mais novo que ele, chamado George Whitefield, que disse: João, venha pregar comigo na rua. Eles não nos querem nos púlpitos, vamos para a rua. E naquele tempo, meus irmãos, não havia evangelismo de rua como nós conhecemos. Pregação era dentro das igrejas. E estes homens se puseram a buscar um derramamento do alto. E a história é comovente, porque nos diz que John Wesley pregava 5 vezes por dia, para auditórios de no mínimo 5.000 pessoas. Ele morreu com 88 anos, e ao longo da sua vida ele pregou mais de 44.000 sermões. E dentro da Inglaterra, um espaço geográfico menor que o estado das Minas Gerais, ele andou o equivalente à circunferência da terra, sobre um cavalo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e um grande avivamento veio sobre aquele lugar. De modo que as pessoas, quando afluíam para ouvir a palavra de Deus pela boca daquele pequeno homem, era 200, daqui a pouco tinha 2.000, 10.000, 20.000 pessoas. E havia ocasiões que ele não conseguia chegar ao final da pregação, porque toda a multidão estava de joelhos, rendida, dizendo: ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, salva-nos, ó Deus, não queremos perecer. Não queremos perecer. Perguntaram a ele: qual é o resumo da sua vida? João, ele disse: eu um dia pedi para que o Espírito de Deus derramasse sobre mim, ele incendiasse meu coração, e eu saí para o mundo me ver pegando fogo. Meus irmãos, nós não temos uma história de avivamento no Brasil. Não temos. Não temos. Nós estamos numa sociedade que olha para nós com descrédito. Tráfego de verdades não vividas. Mas essa noite eu vim aqui para dizer para vocês uma coisa maravilhosa. É que Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse: eis aí um rei. Mas nós hoje olhamos e dizemos:
O rei chegou. O rei veio. E o seu reino está aqui. E por causa da chegada do rei, o Espírito de Deus pode ser derramado sobre qualquer um de nós. E onde nós estivermos, nós podemos ser sal e luz na presença do Senhor. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos orar. Eu lhe convido essa noite a fazer a sua oração. Curvar a sua fronte, fechar os olhos. Lembrar-se desse texto e pensar: o que será da tua família? Você é um pregador do Evangelho na tua família? Você é alguém que pode dizer: o Rei Jesus veio como prometido por Isaías no capítulo 32. E Ele derramou do seu Espírito. E agora aquele que era sedento, do seu interior flui rios de água viva. Aqui estou eu. Eu posso servir de refúgio para você. Eu posso servir de sombra no deserto, como Deus diz por boca de Isaías: você pode contar comigo. Qual foi a última pessoa que você disse: eu quero orar por você? Qual foi a última pessoa que você disse: assenta-te aqui, porque eu vou orar por você e eu vou ministrar a palavra de Deus ao seu coração? Porque do Senhor é o resultado, não meu, é dele. Ele me enviou para pregar. Igreja, que tal nós orarmos: ó Deus, derrama do teu Espírito sobre nós. Espírito de poder, de ousadia, Espírito de amor, Espírito de união, Espírito gracioso e que obedece a Jesus. Vós sois o sal da terra. Senhor, louvado seja o teu nome por esta noite. Bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, esta é a tua palavra e a minha oração é que o Senhor aplique ela ao nosso coração. Que não sejamos pessoas que esperem dos homens, da aliança que há entre homens e homens, a salvação. Mas que nós tomemos postura esta noite dizendo: Senhor, o Senhor veio, Tu és o Rei prometido. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Senhor me salvou para as boas obras nesta geração. Usa-me, ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória. Ó Deus, que não haja uma pessoa sequer nesta igreja que não tenha uma história de: eu levei uma pessoa a Cristo. O Senhor me usou para pregar o Evangelho. Deus abriu o entendimento desta pessoa. Deus abriu o coração dela pela pregação do Evangelho. Louvado seja Deus, porque eu tenho o prazer de ser instrumento nas mãos de Deus. Ó Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória. Esta é a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.